Tudo bem? Vamos lá. Seguir aqui com o estudo da análise combinatória, os nossos dois últimos tópicos. Nós vamos conversar sobre o arranjo e a combinação. Só para dar aqui uma organizada naquilo que a gente já estudou, nós falamos do princípio fundamental da contagem, que é, né, que envolve aqueles problemas elementares, que você escolhe uma coisa dentro de um grupo. Falamos das permutações, tá? Permutação simples e com repetição. E comentamos também sobre as populares. Normalmente a permutação ela oferece um grupo de elementos e todos os elementos deste grupo serão permutados, serão trocados. Uma questão muito comum dentro aqui da permutação são os anagramas, tá? Calcular a quantidade de anagramas que, como nós vimos, é a quantidade de maneiras de reordenar as letras de uma palavra, tendo ela sentido literal ou não, e tomando cuidado para as letras repetidas. Temos aqui os exercícios e aí nós paramos exatamente aqui no arranjo. Bom, o arranjo e a combinação são duas matérias que costumam trazer uma certa confusão. Por quê, professor? Porque os dois, quando você vai contar algo a partir do arranjo, vai contar algo, vai contar as possibilidades a partir desses dois tópicos, dessas duas matérias, nós temos um ponto em comum entre elas. Qual é esse ponto em comum? Tanto no arranjo quanto na permutação, vão ser oferecidos para nós um grupo maior, sobre o qual nós vamos fazer um grupo menor. E é exatamente isso que as questões perguntam. De quantas formas eu vou conseguir formar esses grupos menores a partir de um grupo maior? O que vai diferenciar o arranjo da permutação o arranjo da combinação é exatamente é a forma como a gente vai classificar e principalmente se dentro desse grupo menor que nós vamos fazer, que a gente vai formar, se dentro desse grupo existe algum elemento que torne esses indivíduos do grupo menor diferentes. Eu não entendi isso não. Deixa eu fazer aqui um esquema para ver se isso clareia mais. É importante, mas muito importante, que a gente consiga distinguir o arranjo da combinação. Porque os dois vão trazer essa ideia de grupo menor sobre um grupo maior, tá? Esse grupo menor é representado pela letra P e o grupo maior é representado pela letra N. Então, fazer um arranjo de N elementos tomando partes P a P, como inclusive é aqui, mas não vamos conversar dela agora. A ideia é a seguinte, olha, para fazer uma distinção mais clara aqui para vocês. Eu sempre uso esse exemplo porque ele é muito esclarecedor. Eu estava melhor que ele. Aqui eu vou pensar na seguinte situação. Vamos escolher, eu vou aqui dizer que três pessoas para serem selecionadas, tá? A pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. Essas pessoas serão selecionadas em uma situação para compor uma dupla. Aqui ó, são duas pessoas que nós vamos selecionar. Vejam, são três, é o meu todo, eu vou selecionar duas, é a minha parte. Essas pessoas que eu irei selecionar, elas vão fazer parte. Veja, uma vai ser, digamos, a presidente de uma empresa e a outra será a vice. Já do lado de cá, essas pessoas serão escolhidas simplesmente para representar a empresa em um congresso. Eu preciso de duas pessoas. Eu vou chamar de pessoa 1 e pessoa 2. Tá? Veja que aqui eu tenho o quê? Presidente e vice. Ser presidente é diferente de ser vice, exatamente. Pessoa 1 e pessoa 2 tem alguma característica aí diferente que vai individualizar essas posições P1 e P2? Eu só preciso de duas pessoas, quaisquer. Então, essa é uma ideia bem importante para a gente começar a distinguir a ideia do arranjo e da combinação. A questão que agora é a seguinte: vamos lá? Eu vou escolher, portanto, duas pessoas. Digamos que eu escolho aqui a pessoa A e a pessoa B. Tá? Duas pessoas. A pessoa A será o presidente e a pessoa B a vice-presidente. E essas duas pessoas também vão vir para o lado de cá. A pessoa A e a pessoa B. O que acontece aqui era o seguinte: mudarmos de posição a pessoa A com a pessoa B, o que eu vou ter agora é que a pessoa B será a presidente e a pessoa A será a vice-presidente. Se nós fizermos essa mesma inversão
aqui, ó, B e A, nessa situação em que não há nenhum elemento individualizador dessas duas pessoas, o que nós vamos ter é um grupo igual ou uma dupla igual. Não é o que acontece neste caso da minha esquerda. Aqui, ó, falar que o presidente é a pessoa A é diferente de falar que o presidente é a pessoa B. Então, aqui, na minha esquerda, nós temos uma situação em que as duplas formadas pelas mesmas pessoas, A e B, são diferentes. Porque uma coisa é o A presidente e o B vice. E outra dupla, uma outra formação, é o B e o A vice. Professor, então quer dizer que a gente tem que contar como dupla, como equipes diferentes, como duplas diferentes? Exatamente. Uma situação e aqui nós temos a segunda situação. O lado de cá não. O lado de cá, tanto faz A e B ou B e A. Duas organizamos A e B representam uma coisa igual. Vamos brincar assim, ó. Se você chegar do lado de cá e perguntar quem que é o presidente, na primeira situação, a pessoa A levanta a mão. Na segunda situação, a pessoa B vai levantar a mão. Aqui, se nós perguntarmos quem participará ou quem representará a empresa lá no congresso, as duas pessoas vão levantar a mão ao mesmo tempo. Isso indica que elas não são diferentes em termos de características associadas a essas duas pessoas aqui neste primeiro momento, ou neste segundo caso. Professor, isso é importante para quê? Porque é exatamente essa ideia de elemento individualizador dentro dos grupos que vai permitir que a gente separe o que é arranjo do que é combinação. Certo, professor? Mas quem é quem? Arranjo é esse lado de cá. A ordem dos elementos importa. A gente até brinca. A ordem importa? Arranjo. Então, se você notar esta característica que diferencia os elementos do dentro do mesmo grupo, certo? Então, nós vamos estar aqui dentro do se não, aí é uma combinação. A combinação, a única preocupação dela é simplesmente você escolher alguns elementos de um grupo maior, tá bom? Sempre assim. E aí, nós vamos, claro, comentar sobre as fórmulas que nós vamos utilizar para calcular cada uma dessas situações. Aqui, se a gente fosse continuar, eu poderia montar, por exemplo, o grupo A, C e C. Concorda que eu posso fazer essa escolha aqui também? E posso pegar o B e posso pegar o C e o B. Então, observe que aqui a gente já consegue uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis maneiras de a gente organizar, né? Essas três pessoas e escolher duas para serem presidente e vice. Então, essa quantidade é o total de arranjos, né, que a gente consegue formar com três pessoas escolhidas, duas a duas. Se nós aplicarmos a fórmula, vamos perceber, esse não é meu exemplo, vai dar exatamente essa quantidade. Que é a fórmula que ela diz, ó, esse P é a parte, a parte que o grupo vai formar, e esse aqui é o todo, e aqui parte. Esse P sempre será menor, no máximo é igual ao todo, tá bom? E se a gente montar, baseado no nosso exercício, nós temos aqui três pessoas sobre as quais faremos escolhas. Olha o n, que é o todo, o professor ele fica fatorial, isso, fatorial. E olha o 2, 2 fatorial. Vamos abrir essa continha. 3 vezes 2 fatorial. E depois nós vamos dividir isso aqui por 2 fatorial. É 3 menos 2 vai dar 1 fatorial. Então a gente vai 1 fatorial, que vai acabar cancelando esse 1 fatorial com 1 fatorial. Ou seja, nós vamos ter aqui o resultado de 3 vezes 2, exatamente 6. Aquilo que a gente já fez na mão, porque é um caso pequeno. Mas a ideia do arranjo sempre vai ter essa noção de que a ordem importa. Deixa eu passar uma dica aqui a vocês. Para casos em arranjo, normalmente a gente não precisa ficar preocupado com a forma. É claro que o professor tem a obrigação de comentar e é bom que vocês, de repente, o examinador cobre exatamente essa estrutura e aí
não pode perder a questão. Mas se for para fazer o cálculo, o arranjo tem uma diquinha bem interessante. Se nós pegarmos aqui, se a intenção for calcular o arranjo de 10 tomada 2, simplesmente você multiplicar 10 vezes 9. Como assim 10 vezes 9? Está vendo 2? Basta pegar, multiplicar o 10 vezes o 9. Ou seja, você faz dois produtos apenas. Se for aqui, ó, digamos, 15 tomado a 3, basta você multiplicar o 15 vezes o 14 vezes o 13 e acabou. Não precisa necessariamente aplicar fórmula, porque vai acabar acontecendo isso. 15 menos 3 dá 12, e o próximo aqui seria 12 fatorial, que será cancelado aqui no denominador. Por isso que a gente consegue fazer a conta do arranjo de maneira um pouco mais rápida. Certo, pessoal? Vamos ver um exemplo? Ó, é um exemplo simples, mas a ideia aqui é que a gente consiga fixar o conceito do arranjo. Tá bom? Vamos lá. Em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador. Perceberam aqui que o examinador, nesse caso, deixou explícito que um servidor será coordenador do programa e o outro será um subprocurador. Ele já está agregando a estas escolhas, né, a essas duas pessoas, funções diferentes. Isso já me leva direto para o raciocínio relacionado ao arranjo. Bom, então, nessa situação, a quantidade de maneiras de distribuir esses 7 servidores nestas funções. Quais são? Coordenador e coordenador. Questão direta, como eu disse, né? Para a gente entender o conceito, você tem aqui o arranjo de quantas pessoas? 7 servidores. Você vai escolher quantos, professor? 2. E vamos escolher. Ou seja, é arranjo justamente por conta destes elementos aqui, ó, individualizadores, o coordenador e o subcoordenador. Tá bom? Isso vai ficar expresso, como é o caso aqui, ou às vezes vai ficar ali na entrelinha essa diferenciação entre os elementos do grupo. Isso nos leva para o arranjo. Bom, se nós aplicarmos a fórmula, vai ser 7 fatorial, que é o n, né? E aqui embaixo nós vamos ter o 7 menos o 2, ó, fatorial, tá bom? Abrindo essa conta, 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial que surgiu dessa diferença. Observe que vai cancelar. O que aconteceu? 7 vezes 6. Lembra que eu disse que não precisa aplicar a fórmula do arranjo se a intenção for dar o resultado da conta? Aqui bastaria a gente fazer 7 vezes 6. Certo? 7 vezes 6, ou seja, dois produtos. O 7 e o próprio 6. Isso fornece para a gente quanto? 42 módulos. Nossa, bem bacana essa ideia. A gente tem que se agarrar para diferenciar o arranjo da combinação. E, falando nela, aqui está. Expliquei a vocês, né, no arranjo lá, o que seria a nossa combinação. São escolhas feitas a partir de um grupo maior, no mesmo modelo do arranjo, só que a ordem aqui não vai importar. Tanto é verdade que, se vocês analisarem, ó, se a gente tirar esse P aqui, ó, a forma fica a forma do arranjo. Professor, e esse P aqui, o que ele está fazendo? Ele está corrigindo aquela diferenciação que o arranjo produz. Veja, o arranjo, como a ordem acaba produzindo um novo, né, um novo grupo, por serem diferentes os elementos, se eu fizer o arranjo, eu vou achar uma quantidade maior de combinações. O que, que o P faz? Ele divide essas quantidades por P fatorial justamente para descontar esses grupos que foram contados mais de uma vez em razão das posições diferentes que os elementos podem ocupar. Tá? E, claro, isso é contado quando essas posições são variadas. Então, o que a combinação faz é simplesmente descontar através desse P fatorial. É a forma do arranjo, ó, dividido aqui pelo P fatorial. Em exemplo, eu tenho um exemplo para a gente já entender. Um casal recém-casado decidiu que sua viagem de lua de mel será feita pelo Nordeste, visitando exatamente três. O examinador já fala aqui para a gente três capitais. Com base nessa situação hipotética, poderão ser escolhidas
três capitais sendo, né, sem se levar em consideração a ordem. O examinador facilitou demais. A ordem não importa, a gente já vai para a parte de combinação. E o que temos aqui? Um casal recém viajar pela lua de mel será feito pelo Nordeste, visitando exatamente 3 das 9, né? Isso que eu estava procurando tudo. Ó. 3, 9 é o tudo. Com base nessa situação, quantas maneiras essas pessoas podem escolher essas 3 capitais? Aleatoriamente. Tem 9 lá no cardápio. 3. Não quero ir a Salvador. Salvador coloca uma outra. Recife, não sei. Então, de quantos modos você pode ir escolhendo 3 capitais para viajar entre as 9 aí, opções? E aí é um problema de combinação, como eu disse, questão da ordem que aqui não interessa. Vamos lá, então. Combinação de 9 elementos somados aqui, ó, 3 a 3. Forma 9 fatorial sobre P fatorial 3 fatorial, né? Eu escrevo a forma desse, tá bom? Menos aqui, ó, o 3 fatorial. Prontinho. Vamos só responder toda essa continha aqui, ó. A forma de n fatorial, n, ou de n, a combinação é n fatorial, p fatorial vezes n menos p fatorial. Exatamente o que o professor fez. N, n, p, p. Bom, vamos lá? Vamos lá. O 9 eu vou multiplicar aqui no 8, vou multiplicar no 7, vou multiplicar aqui no 6, né? Aqui vai aparecer para a gente, ó, o 6 fatorial. Então, eu já posso parar por aqui. 3 fatorial a gente vai desenvolver, não precisa. 9 menos 3. Aqui a gente simplifica, claro. Aqui nós temos que esse 3 também pode ser simplificado, né? Aí é sempre, gente, faça simplificações, tá? Ajuda bastante. Agora tem que tomar cuidado. 9 divide, professor, divide, dá quanto? Deu 3 aqui. Pronto. 2 simplifica, simplifica. Né? No outro dá quanto? 4. Tá bom? E aí não cuidado para não esquecer de multiplicar aqui no 7. Certo? Se a gente esquecer isso aí já foi. É no 7. Tem que multiplicar o 6, já foi simplificado. Aí quando a gente faz essa conta, simples, tu tem aí 7 vezes 12, né? Então nós temos 12 vezes 7. 70 mais 14. Uma questão bacana. Dispõe-se de 5 meninas e 5 meninos. Comissões de 5 pessoas com pelo menos 3 meninas podem ser formadas. Professor, pelo amor de Deus. Lembra que eu comentei com vocês que essa palavra muitas vezes nos leva a uma soma? Professor, não estou muito lembrado, não. Tempo. A gente recorta. Quando eu digo assim, pelo menos 3 meninas, veja, quantas meninas nós temos aqui? 5 meninas. E temos aqui 4 meninos. Nós queremos formar comissões, ó, comissão, grupo, equipe, já traz a ideia de par. E essa comissão tem que ter quantas pessoas? 5 pessoas. Professor, entre homens e meninas? Sim. Né? Até porque se fosse para escolher só entre os meninos, a gente não conseguiria nem formar uma comissão. Porque tem menos meninos do que a quantidade de comissão. Então, claro, tem que ser misturado. Mas ele quer, ó, que esta comissão seja formada por, no mínimo, 3 meninas. Pelo menos 3 meninas. Então, quando o examinador coloca isso, nós vamos ter que calcular as comissões formadas com exatamente 3 meninas, depois com 4 meninas e, por fim, com 5 meninas. Eu sou hipócrita, tem 5 meninas, ó, e a comissão realmente tem 5 pessoas. Então, é possível fazer uma comissão apenas com as mulheres, com as meninas. E aí, nós vamos ter que somar esses casos. Por quê? Porque a comissão pode ter 3 meninas, ou 4 meninas, ou 5 meninas. E essa ideia do ou, né, para casos diferentes, nos leva a uma ideia de soma. E veja, 3 já atende, pelo menos 3. Se eu coloco a comissão, na comissão 3 meninas, eu estou atendendo o que o examinador está querendo. Ó, se 4 meninas estão presentes, atende também, pelo menos 3, inclui o 4. E se nós colocarmos 5 meninas, também está atendido aí a condição, a exigência do examinador. Então, o que nós vamos ter que fazer é o seguinte: organizar nossa conta, tá bom? Fazer isso de maneira muito cuidadosa para não errar e, claro, com o tempo ganhando velocidade. O primeiro caso é o seguinte: ó, nós vamos escolher as 3 meninas de imediato.
Então, veja, se eu vou escolher 3 meninas, onde que nós vamos escolher as meninas? No grupo das meninas, claro. Vamos lá. Então, nós temos quantas meninas? 5. Vamos escolher quantas? 3 meninas. Escolher as meninas, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher as 3 meninas e depois nós vamos escolher os meninos. Para quê? Para preencher as vagas restantes. Ah, tá, entendi. Porque, no caso, nós tínhamos aí 5 vagas, 3 já estão preenchidas com as meninas. São. Vamos escolher os meninos. São quantos? 4. Escolher quantos? Está faltando para o seu 2, 5 mais 2. 3 mais 2, 5 pessoas na minha. Tudo bem? Não esqueça. Aqui nós temos a ideia de. Isso aqui são as meninas. Aqui são os meninos. Simples assim. Sempre ajustando desse jeito. E aí vamos fazer a continha. A gente faz essa continha. Só seguir aqui. Combinação de 5 tomada 3. Combinação de 5 tomada 3. Isso aí. Vamos fazer. Não tem jeito. Esse aqui a gente vai ter que fazer. Combinação de 5 fatorial. 3 fatorial. Vezes 2 fatorial. Professor, cadê aquela diferença? 5 menos 3, 2. Vamos começar a ganhar a velocidade que falei. 4, professor, mesma coisa. 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial. Tá bom? Vamos lá? Ó, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. Podemos parar, né? Aqui embaixo tem um 3 fatorial. E aqui tem um 2. Do outro lado a gente tem 4 vezes o 3 vezes o 2 fatorial, que será simplificado. 2 fatorial e 2 fatorial. 2 fatorial é o próprio 2. Pode deixar ele aí. Tá bom? Bem, simplifica esse rapaz com esse rapaz. Simplifica isso aqui com isso aqui. Lá em cima nós vamos ter 20 dividido por 2. Cuidado para não esquecer, tá bom? Então vamos ter 20 por 2 vai dar 10. Vamos ter 12. Cuidado para dividir no 2 aqui também, tá bom? Esse 2 é 2 vezes 1, né? Então o professor vai ficar 12 vezes 12 por 2 dá 6. E aí nós vamos ter um total de 60. Quem é esse resultado, professor? São todas as comissões que possuem 3 meninos. E agora nós vamos para a segunda conta, analisar as situações em que eu posso escolher agora, ó, 4 meninas, ó, 5, vamos escolher 4 meninas, vamos multiplicar o quê, professor? Escolher um menino agora. Pronto. E aqui deixa eu dar uma dica muito valiosa, pessoal. Estão vendo esse número, o 4? As combinações, elas têm uma propriedade interessante, que é a seguinte, dar essa dica para vocês, porque ela ajuda muito na hora de a gente fazer as contas, tá? Ela acelera o nosso processo. Se você colocar a combinação, por exemplo, cada um, automaticamente você já pode concluir que isso aqui é igual a 5, tá? Ou seja, toda vez que a gente fizer a combinação de n tomado a 1, o resultado é o próprio n, tá? Então eu posso chegar a essa conclusão aqui, tá? Vou pagar a nossa conta. Um outro raciocínio que é bem interessante é que a combinação de um elemento, digamos 5 tomada a 1, que já é 5, ele vai produzir o mesmo resultado para a gente de 5 tomada a 4. Se nós fizermos essa combinação, vai dar 5 e essa também dará 5. Por quê que existe essa igualdade? Se nós analisarmos, ó, esse 1 somado com este 4 produz exatamente, ou resulta exatamente na quantidade de n de elementos. Então, quando isso aqui acontece, ó, a combinação ela sempre dá igual. Então, você pode concluir de maneira sempre que a combinação de 10 tomado a 2 será igual à combinação de 10 tomado a 8. Porque 8 mais 2 dá 10. E aí você pode aplicar esse raciocínio para ganhar velocidade nas contas. Aqui, por exemplo, ó, temos que o resultado disso vai ser quanto? Vai ser 5. Por que vai ser 5? Porque é o mesmo resultado da combinação de 5 tomado a 1, já que 1 mais 4 é 5. Entende? Então, a gente já pode colocar um resultado direto que é 5. Pode, sem ler. Até o candidato ou concorrente fica fazendo conta, você não. 4 tomado a 1. Mesma coisa, ó. Já vai aqui direto para o resultado, sem enrolação. 20. E veja, aqui eu tenho já 60, aqui eu já tenho 20. É do ou assim, tá?
E vamos calcular agora, o que, professor? A escolha de 5 meninas dentre as 5 meninas. Essa comissão, olha, não terá nenhum menino, 0 menino nessa comissão. E o resultado aqui é simples. Combinação de n tomado a n é 1. E essa combinação de n tomado a zero também é 1. Tá? Ou seja, aqui significa que você tem 5 pessoas e você quer escolher as 5 pessoas. Só tem uma forma de fazer isso, escolher as 5. E aqui você tem 4 pessoas e não quer escolher ninguém. A análise combinatória entende que a tua opção não escolher é uma opção. E é por isso que o resultado aqui é 1. Tá bom? E temos aqui todas as nossas possibilidades calculadas. Nesse primeiro caso, temos 3 meninas, aqui nós temos 4 meninas, e aqui nessa comissão nós temos uma menina. Somando as comissões, a gente vai ter o nosso gabarito, tá bom? Vamos fazer então a soma aqui das nossas opções. 60, soma 60 comissões com 3 meninas, mais 20 comissões com 4 meninas, mais uma comissão com 5 meninas. Atendemos aí o pelo menos, né? Isso tudo dá 81. Nosso gabarito, portanto, é a letra. Gente, encerramos aí o estudo da análise combinatória, tá bom? Dê uma olhada com carinho dessa matéria. Eu não acredito que a nossa prova aprofunde muitas questões relacionadas a esse tema, mas se cobrar, a gente tem condição de acertar, tá bom? Tem mais umas questões aqui que eu vou responder e enviar para vocês. Mas nós encerramos aí a conversa sobre a análise combinatória que está no tópico do nosso edital. Tá bom? Até a próxima aula e joga duro aí nos estudos.